Oi, gente, eu sou o professor Pedro Ivo e hoje nós vamos abordar a aula Historiografia e o ofício do historiador, tema importantíssimo para as provas. Vamos que vamos! A palavra história vem do grego e significa pesquisa, investigação. Herdamos dos gregos a história. Os gregos foram os primeiros a produzir um discurso organizador do passado. A história é uma ciência humana. Não tem a mesma precisão das ciências da natureza, mas é uma ciência. E o que dá um caráter científico à história? A existência de uma metodologia e o fato do historiador conseguir provar aquilo que ele diz. O compromisso do historiador é com o passado e com o presente. Ele nada sabe a respeito do minuto seguinte. A história proporciona constantemente esse diálogo entre passado e presente. Mas chegamos num ponto importantíssimo. Passado e história são coisas diferentes. Não confundir a experiência histórica com o conhecimento histórico. Quando você pega um livro de história para ler, você não está lendo o passado. Você está lendo um estudo feito sobre o passado. Você está lendo um conhecimento produzido pelo historiador. Temos que ter o entendimento de que a história é uma representação do passado, uma construção do passado que se propõe substituí-lo. O passado tal como aconteceu é inalcançável. Impossível resgatar o passado em sua plenitude. Para eu ser mais claro, eu vou te dar um exemplo. Eu estou no presente. Para lá, passado. Caso o homem do presente queira acessar o passado, veja bem, ele não consegue alcançá-lo. Ele se depara com uma fonte. E o que é a fonte? Fonte é uma marca do passado. São vestígios do passado. Ninguém passa pela vida sem deixar rastros. São pegadas. Pegadas que são examinadas pelo historiador, que é a voz autorizada do passado. Através do ofício do historiador, o passado vira história. O passado se transforma em conhecimento, em estudo. São exemplos de fontes históricas. Fotos, histórias em quadrinhos, jornais, filmes, pinturas, monumentos, canções. Hasan bebaya memes, Hasan bebaya memes, Hasan bebaya memes, Hasan bebaya memes, Hasan bebaya memes. Tradição oral, testemunhas oculares, enfim, tudo que é produzido pelo homem e possibilita um resgate do passado. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, o passado pode ser inventado. A tradição pode ser inventada. O que seria o passado inventado? A criação de um passado comum para manter a comunidade unida. A invenção de um passado com o qual se pretende estabelecer uma continuidade. Para ficar mais compreensível, vamos para os exemplos. Começando por esse cara aqui, Tiradentes. Tiradentes foi executado em 1792. Todavia, se transformou em um dos nomes mais conhecidos da história brasileira muito depois da sua morte, pós-proclamação da República. Pintores, historiadores, propagandistas republicanos construíram Tiradentes, transformando-o em um símbolo nacional. O Tiradentes, que está no imaginário político brasileiro, é uma invenção republicana,
um passado inventado. Um outro exemplo de passado inventado seria o discurso nazista. Raça ariana. Os nazistas diziam que o branco alemão descendia de uma raça pura, uma raça que não se misturou ao longo dos tempos, por isso superior. Essa suposta raça superior só existiu no pensamento nazista. Um passado inventado para justificar ações do presente. Meus amigos, compreendam, história é construção e reconstrução a todo momento. É leitura e releitura a todo momento. Por isso que nem sempre aquilo que você aprende hoje será ensinado daqui 10, 20 anos. História é construção e reconstrução. Historiografia é a escrita da história. São as diferentes formas de se escrever a história. O passado pode ser interpretado de diferentes maneiras. Eu destaco algumas correntes historiográficas. A corrente metódica, positivista, a marxista, materialismo histórico, a escola análise, fundada por Mark Bloch em 1929, e a corrente historiográfica do momento, história cultural. Hoje, mais de 80% das produções historiográficas do nosso país apresentam essa linha. A história é uma ciência que procura orientar os homens no tempo presente e explicar o mundo. Saber o que fomos para entender o que somos. A incompreensão do presente deve-se à ignorância do passado. A história não é e não se deve resumir a datas, nomes e memorização. São as angústias, os desafios, as aflições do presente que levam as pessoas a fazerem perguntas ao passado. História é cotidiano, passado e presente. Vida. Estuda a dinâmica da vida. E se não levar essa proposta à humanidade, perderá completamente a sua função. É isso, meus amigos. Espero que você tenha curtido a aula. Se inscreva no nosso canal. Divulgue o nosso canal. Curta a nossa página no Facebook e não se esqueça de me seguir no Instagram, @PedroIvoHistória. Até o próximo encontro.